Oi pessoal, nesse vídeo eu quero apresentar para você as inversas das funções trigonométricas juntamente com suas derivadas. Então olha, eu desenhei aqui o gráfico da função cosseno, né? Essa coisa que sobe, desce, né? Uma função periódica de período 2π, e eu gostaria de tentar inverter essa função. Veja, a função cosseno, por exemplo, ela pega o π sobre 2 e leva no zero. Mas a mesma coisa, ela pega o π sobre 2 mais π, também leva no zero. O π sobre 2 mais 2π também vai no zero. O que mostra que não dá para inverter a função. Porque se eu tentasse inverter desse jeito, a inversa ia levar o zero em quem? No π sobre 2, ou no π sobre 2 mais π, ou mais 2π, ela não ia saber o que fazer. Porém, eu posso fazer o seguinte, ao invés de eu tentar inverter a função cosseno quando ela está definida em toda a reta, eu vou olhar só no intervalo 0π. Porque entre 0 e π, o cosseno é decrescente, ó, ele sai do 1, vem descendo até o menos 1, e portanto tem inversa. Por ser injetiva, né? Uma função decrescente sempre tem inversa. E aí eu vou definir então a inversa da função cosseno restrita ao intervalo 0π e vou chamar essa função de arco-cosseno, que eu denoto assim, arccos, tá? Ela sai de menos 1, 1, chega em 0π e é definida de que forma? Eu vou dizer que y de x é o arquicosseno de x quando o cosseno de y der x. Então o cosseno pega o y e leva no x. O arquicosseno pega o x e traz de volta no y. Então o que é importante? Y de x é arquicosseno de x quando o cosseno de y de x é x. E além disso, esse y está entre 0π, 0 e π. Né? Por exemplo, quem é o arquicosseno de 0? É o π sobre 2. Por quê? Π sobre 2 é o único ângulo que existe que está entre 0 e π, cujo cosseno vale 0. Existem outros? Existem. O π sobre 2 mais π, mas ele não está entre 0 e π. Tá legal? Bem, eu quero agora te mostrar que essa função é derivável, né? Você sabe que o cosseno é derivável, e a pergunta é, será que a inversa de uma função derivável é derivável? Uma resposta é dada por esse teorema, que é o teorema da função inversa, que diz o seguinte: se você tem uma função derivável e a derivada nunca se anula no intervalo, então além de você conseguir inverter a função, você sabe que essa inversa tem que ser derivável. Tá? Então uma condição é você testar. Calcula a derivada da função. Se ela for sempre positiva, por exemplo, ou negativa no intervalo, então dá para inverter a função naquele intervalo. E se a função for derivável, né, quer dizer, ela já é derivável, né, porque a derivada nunca se anula. Se a derivada é sempre positiva ou sempre negativa, a inversa existe e a inversa vai ser derivável. No caso do arquicosseno, a gente está invertendo o cosseno. Então eu vou olhar primeiro para a derivada do cosseno, que é menos seno. Eu sei que menos seno é negativo nesse intervalo, tá? 0π. Portanto, o arquicosseno ela vai ter inversa, você já sabe que a inversa é o arquicosseno, e essa inversa vai ser derivável. Ou seja, a função arquicosseno é derivável pelo teorema da função inversa. Como que eu faço para calcular a derivada? Olha só, eu vou chamar de y o arquicosseno. Se y é o arquicosseno, eu calculo o cosseno dos dois lados e obtenho cosseno de y aqui, e o cosseno do arquicosseno é x, né? Porque a inversa desfaz o que a função fez. Sempre que eu componho uma função com a sua inversa, dá a identidade. Agora, eu posso derivar essa igualdade dos dois lados. Quando eu derivo o x, dá 1, a derivada de x é 1, e aqui ó, eu vou derivar o cosseno de y de x. Isso é uma composição do cosseno com o y. As duas são derivadas, o cosseno é claro que é derivável, a derivada é menos seno, e o y você sabe que é derivável, porque é o arquicosseno, né? A gente já sabe que o arquicosseno é derivável. Então eu posso aplicar a regra da cadeia, quando eu aplico fica a derivada do cosseno é menos seno, calculada em y de x, vezes y', de modo que o y' vai ser dado por essa expressão aqui, ó. Passei o seno dividindo, tá? Posso passar esse seno dividido, eu sei que ele não é zero, tá vendo? Eu sei que ele não é zero. Beleza. Então, voltando. Repetir aqui, tá? Só para você não ter que voltar lá no slide. Olha, o que está ruim aqui? Eu quero calcular o y', mas aqui está aparecendo esse y de x. Eu gostaria de uma coisa aqui que só envolvesse o x, não envolvesse o y de x. Dá para fazer isso observando o seguinte. O seno você sabe que é positivo entre 0 e π. E você sabe que essa igualdade aqui sempre vale, né? Qualquer que seja o y. Aí o que eu vou fazer é calcular esse seno de y. Eu passo esse cosseno ao quadrado para o lado de lá,
tiro a raiz quadrada. Quando eu tirar a raiz quadrada, apareceria um sinal de mais ou menos aqui, ó. Apareceria um sinal de mais ou menos aqui. Mas eu sei que o seno é positivo. Portanto, o sinal correto é o sinal de mais mesmo. É o que eu escrevi aqui. Agora, quem é esse cosseno de y de x? Está aqui, ó. Calcula o cosseno dos dois lados. Vai dar cosseno de y igual ao cosseno do arquicosseno de x, que é x. Portanto, esse cosseno de y de x, na verdade, é o x. E aí, basta substituir aqui. Se o seno de y é raiz de 1 menos x2, a derivada do arquicosseno fica menos 1 sobre raiz de 1 menos x2. Tá legal? Para x entre menos 1 e 1. Então, essa é a derivada do arquicosseno. E a tangente? Dá para fazer a mesma coisa? Dá. A tangente também não dá para inverter globalmente, porque ela também é periódica, né? Período π agora. Então, o primeiro passo é escolher um intervalo. Vou escolher o intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Nesse intervalo, a tangente é crescente, portanto inversível. Vou chamar de arctan a inversa, né? Que é o arco tangente. Como que eu defino? Do mesmo modo do cosseno, ó. Y é o arctangente de x, se a tangente de y dá x, ou seja, né, se ela desfaz o que a tangente fez, e além disso, esse y tem que cair aqui, entre menos π sobre 2, π sobre 2. Então, o arctangente de zero, por exemplo, é zero. Por quê? Porque a tangente de zero é zero, e o zero está aqui, ó, está nesse intervalo. Tá bom? Derivada. Faço a mesma coisa. A derivada da tangente primeiro é a secante ao quadrado, que é positiva nesse intervalo. Portanto, a inversa da tangente vai ser derivável pelo teorema da função inversa. Mas a inversa da tangente é o arctangente. Então, essa função aqui é derivável. Aplico a tangente dos dois lados, como eu fiz antes, para concluir isso aqui, que x é igual a tangente de y de x. Derivo dos dois lados. Quando eu derivar o x dá 1. E aqui, novamente, vai ter uma regra da cadeia. Derivada da tangente é secante ao quadrado, mas eu calculo no ponto y de x. Então, fica secante de y de x ao quadrado, vezes o y'. Aí, passo dividindo. Posso passar dividido porque a secante, ó, ela tem sinal, ela é sempre positiva, nunca vai dar zero. E aí, como antes, você tem essa expressão aqui e você quer escrever isso só em função de x. O truque agora é o seguinte, você usa a mesma identidade, que é a identidade trigonométrica fundamental, só que divide tudo por cosseno de y ao quadrado agora. Quando você dividir esse cosseno de y ao quadrado por cosseno de y ao quadrado, dá esse 1. Esse seno aqui, ó, divide esse seno de y ao quadrado por cosseno de y ao quadrado, vai dar a tangente ao quadrado, que está aqui. E o lado de cá, 1 sobre cosseno ao quadrado é a secante ao quadrado, né? Porque a secante é 1 sobre cosseno. Então tá aqui, ó, esse denominador é 1 mais tangente de y de x ao quadrado. Mas quanto que vale a tangente de y de x? Ora, é só vir aqui. Calcula a tangente dos dois lados, a tangente de y de x é a tangente do arctangente de x, que é x. Então esse termo aqui, na verdade, é 1 mais x quadrado. De modo que a derivada do arctangente é 1 sobre 1 mais x quadrado. Tá legal? Uma coisa interessante é você perceber o seguinte, a tangente é uma função trigonométrica. E a derivada dela, que é secante ao quadrado, também é uma função trigonométrica. Agora, a inversa da tangente tem essa propriedade aqui. A derivada dela não é uma função trigonométrica, tá vendo? É uma função racional, 1 sobre 1 mais x2. O mesmo aconteceu com o arco-cosseno, né? A derivada do arco-cosseno não deu uma trigonométrica. E todos os arcos, na verdade, a derivada não vai ser uma função trigonométrica. Tá legal? Vou deixar para você agora uma das três importantes. Eu fiz duas, quero que você faça essa, que é a derivada do seno. Mesmo problema de antes, tá? O seno não é inversível globalmente, então eu vou escolher o intervalo para inverter. Escolhi aqui menos π sobre 2, π sobre 2, veja que está em azul. Aqui ela é crescente, portanto inversível. E aqui está a definição, né, do arcseno. O arcseno agora é a inversa do seno. Y é igual ao arcseno de x se o seno de y for x. E claro, o y cai no intervalo que eu escolhi para inverter. O exercício é mostrar que a derivada do arcseno é 1 sobre raiz de 1 menos x². É quase igual a do cosseno, né? Só troca o sinal aqui. Como que você vai fazer isso?
você vai escrever, aplicar o seno dos dois lados nessa expressão, né? Então, o seno de y de x igual a x. E vai derivar os dois lados, repetir todas as contas que eu fiz para o arco cosseno ou para o arco tangente, tá? Então, repete tudo para tentar chegar nisso aqui e depois confronta com a solução que eu vou te mostrar no próximo slide. Pausa agora e faz. Pausa. Aqui está a solução completa, tá? Eu não vou ler tudo, são os mesmos passos do arco e cosseno, eu espero que você tenha acertado. Se você acertou, você chegou nesse resultado aqui, tá legal? Esse tópico é um tópico interessante, é um pouco complicado, porque essas funções são todas novas para você, mas você vai se acostumar com isso, tá? Espero que tenha ficado claro. A gente se encontra aí no próximo vídeo para fazer mais aplicações de derivação. Um abração, tchau, tchau.